pessoas, olha só, quando nós queremos escrever bem, a tendência, na verdade, é buscarmos sempre verbos adequados, né? Buscarmos verbos que deem uma propriedade de uma linguagem mais formal. Isso aí faz parte do processo, né? Tem pessoas que gostam de rebuscar demais a linguagem, mas às vezes não tem ideia suficiente para isso, então fica destoante, destoa. Porque eu tenho de pensar, na verdade, em que a minha linguagem ela tem que ser equilibrada. Eu não preciso sofisticar, usar uma palavra difícil e depois dizer as coisas. Fica bem esquisito. Então, preste atenção nesses dois verbos. Quando eu falo para você, ou quando você ouve a ideia de corroborar, você diz, por exemplo, que esse comportamento corroborou ou corrobora. Eu não posso dizer que corrobora com minha teoria. Aí você diz, por que eu não posso dizer? Porque o verbo corroborar, pessoas, tem o mesmo valor de ratificar, de confirmar. Então, quem ratifica, ratifica algo. Quem confirma, confirma algo. Não tem nada a ver de colaborar, não. Corroborar não tem nada a ver com colaborar. Nada. Esse nada a ver que eu estou dizendo para você é nada a ver. Aqui, ó. Essas duas canetas, esses dois pilotos, essas duas coisas, sei lá, que você queira chamar aqui, risca-texto, risca-quadro, esses dois. Essas cores não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver. Para ver, vermelho e azul são cores diferentes. Você está vendo que são diferentes. Então não tem nada a ver. Então qualquer expressão que você diga aí, puxa, não tem nada a ver, essa história não tem nada a ver com o que aquele cara disse. Nada a ver, é verbo, ver. Não vai usar com H porque não tem nada a ver mesmo, tá? Então olha só. Se eu digo o verbo corroborar, esse comportamento corrobora, olha, Cefra, corrobora a minha teoria. Corrobora algo, corrobora a justiça, corrobora o meu discurso, ou seja, confirma, ratifica o meu discurso. Beleza? Não usa com não, ok? Não usa. A outra questão está relacionada a esse verbo. Você ouve muito o verbo implicar numa linguagem mais coloquial, né? Ele implica muito com a irmã, implica muito comigo, implica muito com aquilo, implica... Esse sentido todo mundo sabe, é o verbo implicar no sentido de brigar, discutir, caningar, aperrear, seja lá o que você queira. Mas a ideia que você pensa aí com implicar, eu tenho que ter muito cuidado porque existe o implicar no sentido de acarretar, ok? Me dê um exemplo, Cefra? Assim, ó, o prefeito, eu ia dizer o presidente, mas não vou dizer não. O prefeito implicou-se em fraudes, vamos pensar nesse sentido agora comigo. E a outra frase é dizer para você que bons argumentos implicam boas conversas, ok? Esses dois verbos, implicar, eles têm valores semânticos distintos, consequentemente regências distintas. Esse verbo implicar que eu falei para você agora, a ideia de implicar com, todo mundo sabe. Fulano implica comigo, ele é um implicador, ele é chato, ele é aquela coisa toda. Mas esses dois sentidos que você tem aqui são sentidos diferentes. O verbo implicar ele tem 3 agências. Cefra, o prefeito implicou-se em fraudes. Quando eu digo para você que o prefeito implicou-se em fraudes, é que quem se implica em algo. O sentido que eu tenho desse verbo implicar aqui é acarretar. Não, tem nada a ver. O sentido que você tem aqui é de envolver-se, se meter em. Tem nada de acarretar, Cefra, porque eu digo que implicou-se em fraudes, ele não acarretou em fraudes, ele implicou-se. Tanto que se eu pudesse substituir o verbo implicar aqui por outro, eu diria que o prefeito se envolveu, se meteu em fraudes, ok? Então eu digo aqui, ó, que o prefeito envolveu-se em. A preposição em, eu sempre vou utilizar com o verbo implicar nesse sentido de envolver-se em alguma coisa, beleza? Aqui tá ok. Perceba a preposição em que está usando o verbo implicar no sentido de envolver-se. Séfora, quando eu digo agora que bons argumentos implicam, a tendência é nós dizermos que bons argumentos implicam em boas conversas. Aí é que está o problema. É porque o verbo implicar no sentido de acarretar, no sentido de provocar, ele é um verbo transitivo direto, então não tem preposição. Eu digo para você que boas dicas implicam bons textos escritos. Boa leitura implica bom argumento, não implica em, ok? Para você utilizar o em, você vai ter de relacionar a ideia de envolver-se em, ok? Então, não esquece dessa dica. Valeu, nos vemos por aí. Tchau, tchau.